E aí, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tô sumido do canal, meses, né? Vários meses sem postar um vídeo, porque é muito difícil manter um conteúdo em todas as plataformas. O YouTube é uma das que eu mais tenho dificuldade de manter. No entanto, né, eu tô aparecendo aqui tarde da noite para fazer um vídeo que eu acho que é fundamental, que eu não poderia deixar de fazer e que talvez eu faça mais ao longo dessa semana e da outra, que é sobre a Red Pill, né? Esse movimento que eu tanto critico, né? Tanto critiquei, continuo criticando. E então eu queria falar, então tô aparecendo mais à noite, que é o tempo que eu tive também, porque eu não sei se eu já apareci aqui no canal depois de ter entrado pro doutorado, né? Acho que talvez muitos de vocês saibam disso, que eu tô fazendo doutorado, então o tempo aperta mais. E final de semestre, né, trabalhos finais e tudo, você acaba tendo que optar em qual plataforma você vai produzir mais. O YouTube tá meio largado, né? Eu quero no ano de 2026 tentar voltar com o YouTube, né? Mas não é fácil. Mas enfim, quem sabe um dia eu consiga dar andamento, né? Fazer mais conteúdos para o YouTube e tal. Quem sabe ano que vem, né? Eu vou tentar me organizar para isso. Mas enfim, então se você não segue o canal, chegou aqui por conta desse vídeo, se inscreve aí, ajuda a gente a crescer, né? O canal tá meio parado, mas vai voltar, né? Tenha paciência porque ele vai voltar. E eu tô aqui hoje, de novo, né? Esses vídeos aqui no YouTube são sem corte, né? Liga a câmera e começa a falar. Tô aqui hoje para poder falar do momento, né? Do momento que vive a Red Pill, o discurso Red Pill, né? A filosofia Red Pill, que é um discurso extremamente misógino, né? É uma coisa que eu fico muito chocado de ver como é que isso é permitido, né? Como é que você tem espaços em que as pessoas, em que homens, não pessoas, em que homens destilam um discurso de ódio às mulheres abertamente. E não dá nada, né? Não acontece nada. Então eu queria falar um pouco sobre isso, falar sobre esse momento, né? Para quem não sabe, a ideologia, né? Eu já falei de muito disso aqui no YouTube, né? Alguns vídeos falando sobre isso e tal, inclusive até de alguns red pills e tudo. Falo mais no Threads, né? No Twitter do Instagram, né? Da Meta. Eu falo, só falo disso agora. Tudo que você vem postando é sobre red pill, é sobre esses caras, né? Abjetos e tudo. Mas a red pill é uma filosofia masculinista que se baseia naquele filme lá do Matrix, né? Que tem a pílula vermelha, a pílula azul, que a pílula vermelha meio que revela a verdade, né? É como se a gente tivesse, os homens, estivessem vivendo na Blue Pill, no mundo, com um monte de crenças, né? De verdades falsas e tudo, e a Red Pill ela vai revelar o que é de fato que acontece, né? Como o mundo é, e nesse caso é como as mulheres são, né? Porque é um monte de homem dizendo que vai revelar a real dos relacionamentos, como a mulher age e tudo, para os caras deixarem de ser otários. Inclusive tem um perfil aí, né, com nome aí de anti-otário e tudo, que é um dos expoentes aí dessa Red Pill. Então tem essa ideia de que eles vão libertar os homens da subjugação das mulheres, né? Mesmo papo, né? Mesmo papo a gente vê lá com relação ao racismo, né? Racismo reverso, cristofobia, o mesmo papo dos masculinistas também. E aí eles meio que criam conteúdos que seriam pílulas de verdades, né? E sempre falando mal de mulher, falando muito mal de mulher. E não é falar mal de mulher no sentido de fulana é feia, fulana não sei o que lá, que seria horrível também. É um discurso de ódio no sentido de atentar contra a vida, né? Porque eu já vi vídeos de Red Pill desses caras mostrando um vídeo de uma briga num bar, em algum lugar que ninguém sabe onde. E aí, que né, nessa história aí, segundo o Red Pill que tá mostrando esse vídeo, uma mulher estava sendo agredida e o cara entra para defender, ele acaba levando uma garrafada na cara, cortando a cara, alguma coisa assim. E em seguida o Red Pill fala assim, olha, se você ver uma confusão e tal, que a mulher tá lá apanhando, não entre, não intrometa, porque você coloca a sua vida em risco. Bom, isso para mim foi assim, um discurso de ódio ao extremo contra as mulheres, assim, no sentido de, se você vê uma mulher apanhando e tal, não intrometa, deixa ela apanhar, deixa ela morrer e tal, porque senão pode sobrar para você e tudo. Assim, cara, como é que o cara faz um vídeo estimulando os outros homens a não ajudar uma mulher que está sendo espancada, por exemplo? E aí, gente, ajuda
Não é, muitas vezes não é o cara entrar em luta corporal, sabe? O cara pode ajudar de várias formas, pode chamar a polícia, por exemplo, né? Pode chegar, chamar outras pessoas e tudo pra apartar. Porque esses caras que batem mulher são muito machão com mulher e tudo. Se chegam outros homens, os caras já falam fino. Então, assim, tem várias formas tem várias formas de ajudar. Tem gente que filma, né? Enfim, né? Tem filmagens que ajudam, porque ajuda a identificar e tudo. Mas é meio estranho também, a pessoa apanhando, sei lá, filmando, né? E tal, enfim. E o cara fez um conteúdo desse tipo, né? Todo esse tipo. Então, e é disso aí pra baixo, né? É disso aí pra baixo. E aí, o que aconteceu? Vocês já estão sabendo, né? 5 minutos de vídeo, né? Do caso Calvo do Campari, que, enfim, foi preso, né? Mas já foi solto já por denúncias da sua ex-namorada de que ele teria agredido, e aí já tem laudo comprovando isso, que ele provocou mais de 11 lesões na namorada, né? Da ex-namorada dele e tudo, e ela o denunciou por tentativa de estupro. Então, assim, e o cara era meio que expoente do Red Pill, assim, né, tal. E aí, depois disso, né, isso obviamente, né, ficou, foi muito divulgado, né, foi muito disseminado e tudo. E os Red Pill começaram a ficar pianinho, porque paralelo a isso, aconteceram outros casos bizarros também de violência contra a mulher, como o cara lá que arrastou uma mulher durante 1 quilômetro, porque ela deu um não pra ele, simplesmente não queria ficar com ele ou continuar se relacionando com ele. Tá meio estranho a história, no sentido que todo mundo tá falando que ela tinha um relacionamento com ele, mas os amigos, os parentes dela dizem que ele nunca ouviu falar desse cara e tudo. Então tá meio estranho, assim. Mas o fato é que ela rejeitou ele e ele jogou o carro em cima dela, passou por cima dela, assim, intencionalmente, porque ele solta o freio de mão ali e tudo, para passar por cima dela mesmo e sair arrastando ela. Né, e o final da história, muitos de vocês já devem saber que ela tá internada no estado, não corre risco de morrer, mas perdeu as duas pernas. Né? Falou não pro camarada e acordou no outro dia no hospital sem as duas pernas. Um crime assim bárbaro, né? Porque o cara arrastou a mulher por 1 quilômetro, sabe? Enfim, e aí aconteceu, teve esse caso, teve o caso também no Rio de Janeiro, onde 2 mulheres do Cefet foram assassinadas por um homem que não aceitava receber ordens dela e tudo. Teve um caso também recente, mas de uns meses atrás, de um bombado lá que deu 60 socos na cara da companheira, desfigurou a cara da companheira, tá preso esse cara. Então, assim, e não que isso tá acontecendo agora, né? O Brasil é um dos países que mais mata mulheres no mundo. Só que esses são casos tão chocantes, né? Tão brutão que os outros não sejam também, que coincidiu de serem associados à Red Pill, que obviamente que tem tudo a ver, né? Eu falei lá no Threads que o discurso Red Pill é combustível para violência contra a mulher. Porque os caras estão falando isso o tempo todo. O Calvo, mesmo do Campari, tem uma frase que ele diz que toda mulher é vagabunda até que se prova o contrário. Ele fala assim, olha, toda mulher é vagabunda até que ela me prove o contrário. Tudo. Então o discurso desses caras é isso. Que enfim, né, inflama ali os caras na relação com as mulheres. E aí, no caso do Calvo do Campari, que foi preso e tudo, de fato chama atenção, né? Como é que aparece mulher passando a relacionar com esse tipo de cara e tudo, mas o cara é abertamente misógino, né? Nas redes e tudo. Mas assim, né, gente? Se o mundo fosse ideal, o grupo oprimido não embarcaria na tese do grupo dominante, né? No caso, é muito preto aí defendendo racismo reverso, né? Enfim, contra o movimento negro, tem muito preto assim também e tal. Da mesma forma, tem muita mulher que acha que esse Red Pill é homem conservador, homem de decente e tudo, e acaba, infelizmente, passando por isso, né? Teve também o caso do Dado Dolabella, mais uma agressão, né? Mais uma ex denunciando de agressão. Então juntou tudo e coincidiu da gente começar a debater mais seriamente a criminalização da Red Pill, né? Do discurso Red Pill e dessas pessoas também. Porque não entra na minha cabeça a gente viver num país, um dos países que mais mata mulheres, onde violência contra a mulher é crime, feminicídio é um crime ligado a gênero, né? Ou seja, quando a mulher é morta só por ser mulher e tudo isso é crime, e a gente ter espaços que propagam discursos que estimulam a morte das mulheres, violência contra a mulher o tempo todo. Então, por que isso não é criminalizado? Talvez se fosse criminalizado, se passasse lá a regulamentação das redes, né? Porque aí a gente, sei lá, poder denunciar esse tipo de conteúdo e tudo.
Mas assim, para mim isso é como o racismo é crime, a gente tem podcast, a gente tem canais de pessoas que fazem apologia ao racismo o tempo todo, que falam que negros são inferiores, que negros têm que se submissar a brancos e tal, que todo negro é um vagabundo, até que se prova ao contrário. Imagina se a gente se a gente tem pessoas falando esse tipo de coisa. É absurdo, é crime. É crime. Então por que essas pessoas falando a mesma coisa sobre mulheres não é crime? Enfim, eu fico muito revoltado assim. Como é que isso tá aí, né? Tá aí, segue, né? Esse tipo de conteúdo. Tem um monte de gente que segue. É bizarro. É bizarro. Embora se criasse uma forma de criminalizar essas pessoas, ia aparecer uma pá de bolsonaristas lá tentando derrubar, porque iam falar que isso atenta contra a liberdade de expressão, você cerceamento da liberdade de expressão e tal. Já apareceu um bosta no Threads falando isso. Porque vai ter uma PL, né? Que vai entrar em vigor no ano que vem e vai criminalizar a misoginia. Aí tem um mané lá no Threads falando isso, que isso é muito subjetivo, tudo vai virar ofensa contra a mulher. Meu amigo, vai ver o que esses caras falam. Por exemplo, esse Calvo do Campari, que eu vou dando volta, né, gente? Eu não vou cortar nem nada. Que foi, né, preso por agredir a ex, acusado de agredir a ex, acusado de tentativa de estupro e tudo. Ele fez um vídeo ontem, desculpa, se pronunciando, falando que ele errou, foi uma briga mútua, né? Ou seja, tentando colocar em pé de igualdade, que ela, olha as ideias do cara, que ela acha que a gente vai acreditar nisso, que a gente é otário, que ela o agrediu, né? Ela o agrediu, e aí ele só revidou, né? Ou seja, defesa pessoal. E aí, gente, um monte de Red Pill passando pano pro cara. Muita gente lá, aquele Redcast lá, a gente não sabe, né? A gente tem que ouvir a versão dele, a gente não sabe o que aconteceu e tal. Vamos lá, velho. Sabe, os caras tudo assim, passando pano pro cara, enfim. E aí ele fala que foi uma agressão mútua, que na verdade ela o agrediu porque ele queria terminar com ela. E aí ela não aceitou e agrediu. E quando o vídeo mostra totalmente o contrário. E ele fala, não vou aceitar que me imputem tentativa de estupro. Isso eu nunca fiz. E aí para poder provar que ele não tentou estuprar a moça, o que ele fala? Eu tenho diversas mensagens que ela me manda picante de cunho sexual e tal. E o sexo era muito quente. Velho, onde é que isso corrobora o seu ponto que você não tentou estuprar a moça? O que isso tem a ver? Se vocês são namorados, ou até se não fossem namorados, está se relacionando com uma pessoa, é muito normal, é super natural a pessoa te mandar mensagem com sexual, sabe? Mandar meme, mandar nudes, é normal, normal. Mas isso não quer dizer que você vai sair com a pessoa e tal. E aí você quer transar com a menina e ela não quer, que ela vai ter que querer porque ela te mandou aquelas mensagens, sabe? A cabeça do cara funciona assim. Não, já que você mandou essas mensagens, isso comprova que eu não tentei estuprar, porque ela queria. E aí, o que a moça diz também, o que a vítima denuncia é que ele foi pra casa dela, o cara é um fudido também, né? Pra começar, que ele mora no interior de São Paulo, que é Salto, né? Interior de São Paulo. E tudo. E se vende como coach, né? De prosperidade também e tudo. Ela foi pra lá, pro interior de São Paulo. O cara mora com o pai, né? O cara que se paga de bem sucedido e mora com o pai, né? Só toma Campari e tudo. E aí eles foram pro quarto, né? E tal, estavam ali. E ele quis fazer sexo anal com ela e tudo. E aí ela falou que não queria porque iria machucá-la. E aí ela fala que a partir daí ele começa a ficar agressivo, né? Ele começa a enforcar ela e tal, e ela se defende arranhando a cara daquela cara feia dele e tudo. Tanto que ele tava com a cara toda arranhada e tudo. E ele é extremamente agressivo com ela e tal. E ela começa a filmar, ela sai, ela só consegue escapar ali e começa a filmar. E aí vocês viram o vídeo, né? No momento que ela abre a porta, ele tá parado lá, ela vai pegar as coisas dela. E aí ele pega ela no pescoço e joga ela, né? No chão e tal. E ela chorando, né? Até horrível. E aí dá pra ver ele falando, dá pra muito nisso ele falando assim, olha, você faz com o seu ex, ou vai ligar pro seu ex alguma coisa, não sei o que pro seu ex, ele fala isso. Quando ele agride ela de novo, ele fala assim, ó, pra mim você não nega. Isso corrobora com a acusação da moça. Não nega o quê? Tal. E tem vídeo desse sujeito, pode procurar no perfil se não tiver apagar também, que essa galera é covarde, né? Tem um vídeo dele que ele fala isso, que ele fala assim, não, que mulher que fala que não quer transar com o cara porque teve filho ou por qualquer outro motivo, não tem isso não. Eu acho que a vida é igual um peão. A gente segue, o peão continua girando. Então a mulher tem que dar um jeito de transar com o cara, bem ou mal, tem que dar um jeito. Ou seja, pra mim, velho, quando alguém fala que a pessoa não quer transar com você, não tem vontade, mas por ela ser sua namorada, ser sua esposa, ela tem que dar um jeito de transar com você, porque ela tem um compromisso com você e tudo. Velho, pra mim, isso
Isso pra mim é apologia ao estupro. Isso pra mim é apologia ao estupro, velho. Sabe? Tipo assim, quando você fala isso, a pessoa tem que ter responsabilidade. Quando a pessoa fala isso, né, pros seguidores dele, o cara tem uma namorada ali e tudo, o cara é casado, né, e tal. E aí tá lá com a companheira, ela fala, poxa, eu não tô afim e tudo, tô cansado. O cara fala, como assim tá cansado? Tem que se virar, pô. Tem que se virar e tal, e não sei o que lá. E aí eu vou além, eu vou dizer que, eu acho que nem isso, né, é um impopular, não é que bom que não seja. Que mesmo quando a mulher cede as pressões do cara pra transar, eu configuro isso, eu entendo isso como estupro. Cara, não tem como, velho. Porque, não, ela cedeu e tal, tem um consentimento ali, véio, mas é um consentimento muito problemático, assim, sabe? Então esses caras, eles estimulam isso, eles estimulam isso. E aí, como é que você vai acreditar num cara quando vai falar que não teve tentativa de estupro, que ele nunca faria isso, sendo que tem vídeo do cara falando esse tipo de coisa. E tem o áudio lá no vídeo, ele falando isso, pra mim você não nega e tudo. Certamente essa cabeça dele, essa cabeça machista, né, misógina dele, o que o cara pensou? Essa mulher já fez sexo anal com vários caras, ou já fez com ex e tudo, e não vai fazer comigo e tal. Ele fala isso, ele fala assim que pra mulher se relacionar com ele, ela tem que achar ele foda e tal. Tem que achar ele o cara mais foda do mundo e tal, tem que venerar ele e tudo. Então na cabeça de um filho da puta desse, não sei nem se não pode falar palavrão no YouTube, o cara pensa assim, pô, faz com outros caras, mas não vai fazer comigo? E tal, tu vai fazer comigo sim e tal, e não sei o que lá. Ele acha que ele tá sendo tirado de otário, né? Ou seja, não vai fazer comigo porque gostava de fazer com outros caras, era melhor e tal. Ele mesmo já fez um vídeo reagindo a um vídeo de uma menina mostrando como é que uma mulher faz com homens diferentes, sexo oral e tudo, com leite, né? Derramando leite e tal. Com o marido, com o namorado, com um homem qualquer, a mulher joga o leite na cara e tal. Aí o cara, ele concorda com aquilo, dizendo assim, olha, as esposas namoradas não fazem isso com a gente, mas faz com homens na rua e tal. Então, assim, esse cara tem uma cabeça que funciona desse jeito. O tempo todo o cara tá inseguro, sabe? Porque esses Red Pills, eles falam assim também, que a mulher acorda procurando um homem melhor do que ela tá. Olha a cabeça dos caras e tudo. Então, assim, o cara acha que se a mulher não quer fazer com ele é porque ela não quer, ela quer fazer com outros caras e tal, gosta de fazer com outros caras, não quer pra ele. Então, pra ele isso é uma ofensa, né? Essa masculinidade merda dele, que eles têm, enfim. Mas aí fato é que depois disso, e todos estão falando fininho agora, né? Todos os Red Pill estão falando fininho, né? O tal do Rian Santos já gravou um vídeo falando saia da Red Pill e tal. Ele fez uma coisa muito errada, agrediu a mulher, isso não se faz, tem que ter autocontrole, ir embora. Mas se você é da Red Pill, saia da Red Pill, que isso vai ficar muito ruim, que vai passar uma pele aí que vai equiparar o crime de misoginia ao crime de racismo, e aí vocês vão se fuder e tal. Então tá todo mundo falando mansinho, né? Tá o outro lá também, tá o 38, ele já mudou o tom, esse um tal do café aí, do Café com Deus Pai aí também, que eu não conheço. Assim, aliás, eu acho que eu conheço podcast, sei lá, mas eu nunca vi nada assim, tudo. Mas dizem que é um Red Pill também. Mas fez um vídeo aí, puta, aí, porque estavam associando ele ao Calvo, dizendo que ele será o próximo e tudo, né? Ele fez um vídeo puta aí dizendo que a galera tá, né, tá associando ele com esse movimento, que não é desse movimento, que ele não compactua com isso e tal, né? Enfim. Então tem um monte de gente aí. Dando ré, né? Enfim, né? Não tem nada a ver comigo e tal, né? Mas a galera sabe que eles fizeram no verão passado, né? O quanto vocês compactuaram com esse tipo de discurso e tudo. Mas enfim, eu acho muito triste, assim, todos esses casos. É chocante, assim, é revoltante ver que, por exemplo, agora eu li no estado de Minas aqui uma matéria de que uma mulher foi estuprada por um motorista de Uber e tudo. Ou seja, não tem nem segurança para pedir um carro de aplicativo. Enfim, né, a mulher não tem nem segurança dentro de casa, né? Se a gente pega as estatísticas de estupro, a maioria das vítimas de estupro são meninas que são estupradas por pessoas próximas, né? Então, assim, né? Não tem nem, né, segurança dentro de casa, né? Que dirá na rua. Então, acho muito, muito triste isso, muito revoltado de que a gente tem avançado muito pouco nisso. No entanto, me animou um pouco ver que tudo isso que aconteceu, tudo isso de ruim que aconteceu, possa puxar um coro a favor da criminalização da Red Pill, sabe? E da criminalização de quem propaga discurso Red Pill. Eu não acho que o cara tem que abrir câmera, podcast, o caralho, a quatro, pra ficar falando mal de mulher.
e tudo. Pô, o cara quer falar de relacionamento, tem o cara fala de relacionamento, que no relacionamento tem mulher que tem comportamento problemático, tem mulher que faz isso, acho que é uma coisa, cara, é uma coisa, sabe? Isso é uma coisa. Agora, discurso misógino é outro. Você pode muito bem fazer, né, juntar um bando de homem aí, não sempre não vai sair nada de bom e tudo. E começar a falar de, poxa, né, eu tive um companheiro, uma namorada, que ela me tratava mal e tal, e não sei o que lá e tudo, eu acho que isso é de boa, isso é de boa. Mas não é isso que essa galera faz, né? Não é isso que essa galera faz. Mas enfim, já devia ter mais coisa para falar, mas é isso, né? Eu não queria deixar de falar sobre isso também. Eu fico feliz assim de que a Red Pill começa a ganhar é, mais adeptos contra, né? A galera começa a ver isso com isso com enfim, com nojo mesmo, assim, né? Porque é uma galera extremamente abjeta, assim. E aí tem uns aí que estão mudando discurso, né? Estão dizendo que não tem nada a ver com isso e tal. Vamos ver, né? Se vai se manter assim, porque quando abaixar a poeira, né? Volta todo mundo aí falando as mesmas merdas de sempre, né? Que mulher é isso, não sei o que lá, tem que ser submissa, e não pode falar alto com homens, aí começa, né? Aí volta como se nada tivesse acontecido. Mas eu espero que não, sabe? Espero que de fato seja misoginia, seja um crime que de fato, né, coloca as pessoas, penaliza as pessoas que fazem discurso misógino. E é isso, né, que começa a cair um por um deles aí, né, o Calvo aí agora, tem uma galera aí também, né, que eu só acho uma pena que precisa chegar no ponto do cara agredir uma moça pra ele pagar pelo que ele fez, sabe? E uma galera aí que tá fazendo discurso misógino aí, fica nessa, liberdade de expressão e tal. Eu acho que não, sabe? Acho que tem que partir para cima desses caras que fazem esse tipo de discurso também. Enfim, é isso, gente. Vou ficando por aqui. Vou ver se eu apareço aqui mais vezes e tudo, poder falar sobre isso, né? Enfim, poderia ficar aqui 21 minutos ao vídeo. Poderia ficar aqui 10 horas ininterruptas falando mal de Red Pill, falando mal desses caras. Tudo. Mas, gente, obrigado, né? Gostou do vídeo? Comenta aí e tal, né? Curte, compartilha, né? Segue o canal aqui e a gente vai se falando, beleza? Beijo pra vocês, e se eu não voltar até o final do ano, Feliz Natal e Feliz Ano Novo pra vocês.